as dízimas periódicas, pessoal. Nosso primeiro assunto de hoje é as dízimas periódicas, né? Então, como eu já havia comentado na primeira aula, a classificação das dízimas periódicas, ela está no conjunto dos números racionais. Por quê? Porque eu posso transformar uma dízima periódica numa fração. Então, todo número que eu posso transformar numa fração, ela é dita, então, racional. É um número racional, tá? Muito bem. Então, qual é a dízima periódica mais conhecida de todo mundo? É essa aí, ó, 0,33333, né? Isso aí é uma dízima periódica. Após a vírgula, repete sempre o mesmo valor, que é chamado, no caso de período, né? Certo? E aí nós temos como transformar ela numa fração, tá? Que se chama fração geratriz. É a fração que gera aquela dízima periódica ali, tá? Muito bem. Esse primeiro aqui eu não vou resolver com vocês, nós vamos fazer alguns exemplos agora, tá? Então vamos começar aqui. Nós temos dois tipos de dízima periódica, pessoal. Nós temos a dízima periódica simples, que quando a parte decimal é formada somente pelo período, tá? Exemplo de dízima periódica simples, nós temos 0,222, ou seja, ó, o período é o 2, porque é o valor que está repetindo sempre, tá? E aqui 4,4343, isso aqui também é o período, né, nesse caso dessa dízima aqui. Por quê? Repete sempre 43, 43, 43, então isso seria o período da dízima, tá? Então, agora, quando é que nós temos uma dízima periódica composta, gente? É bem simples, tá? Quando antes do período, né, após a vírgula e antes do período, nós tivermos um outro número qualquer perdido ali, tá? Muito bem. Podemos perceber aqui que, ó, 0,2444. Podemos perceber que o que repete aqui é sempre o 4, ou seja, o período é o 4. Mas antes de começar o período, nós temos um númerozinho ali perdido, que é o 2. Isso significa dízima periódica composta, tá? Outro exemplo aqui, 3,165757. O que repete sempre é o 57. Então, o 57 é o período, tá? E o 16 aqui, ó, é um númerozinho que não faz parte do período. Então, nesse caso, é uma dízima composta, tá? Nós vamos transformar esses valores aí tudo em fração geratriz. Primeiro vamos fazer uns exemplinhos aqui, tá? Transformação de dízima periódica em fração. Então, bora lá. Primeiro, ache a fração geratriz da dízima 1,33333. Bom, galera, olha só. Quando nós temos uma dízima periódica que começa com zero, alguma coisa, é muito mais simples, tá? Esse caso, ele começa em 1,33333, tá? Eu já posso perceber que o período aqui é 3, que é o que sempre repete, tá? Então, olha só, para poder fazer essa dízima periódica, transformar ela numa fração geratriz, tem uma regrinha, tá? Eu vou explicar antes, bem ligeirinho aqui para vocês, o primeiro caso, tá? Para vocês entenderem o que eu quero falar. Se fosse 0,33333, eu só pegava 3, que é o período, e divido por 1,9. Por quê? Porque o período é 3, então ele é formado por um algarismo apenas. Então eu divido por 1,9 apenas, tá? Ou seja, 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. E se nós dividirmos 1 por 3, vai dar exatamente 0,33333, tá? Então, a ideia é muito simples. Mas então, como é que fica aqui, pessoal? 1,33333, tá? Eu vou pegar a parte inteira, que é o 1, e vou juntar com o período. Fica 13, tá? E vou subtrair a parte inteira. 13 menos 1, dividido por 1,9, porque o período aqui é 3, então tem apenas um algarismo, e eu divido então isso aqui por 9. Isso aqui vai dar 12 nonos, e que 12 nonos eu posso simplificar isso aqui por 3, né? Posso dividir por 3, eu vou obter 4/3, tá? Então, pessoal, é muito simples, ó, eu não vou fazer sempre isso aqui, tá? Mas, ó, 4 dividido por 3, dá quantas vezes? Dá 1, dá 3, sobra 1. Não dá para dividir, vírgula, abaixo o zero, dá 3.
vai dar 9, vai sobrar 1, tá? Baixa um 0, vai dar 3, então vai ser 1,33333 para o resto da vida, tá certo? Muito bem, show de bola. Então, a fração que gera aquela dízima periódica 1,333 é 4 terços, certo, gente? Ok, opa. Vamos para o exemplo 2. Aqui eu tenho 0,45, 45. Então, o período aqui é 45. A parte inteira é 0. Então, essa aqui é mais facilzinho de todas, né? É só dividir, então, o período por 2 noves, 99, né? Por quê? Porque o período é formado por 2 algarismos. Então, 45 dividido por 99. Eu poderia simplificar isso aqui ainda. Eu poderia reduzir essa continha, né? Ou seja, dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. Nós vamos obter aqui 15 com 33, 15 33 avos. E eu ainda posso novamente dividir por 3 isso aqui. Tá? Dividindo por 3 eu obtenho 5 e obtenho 11. Então, 5 onzeavos, tá, pessoal? Então, 5 onzeavos é a fração geratriz dessa dízima periódica aí, tá? Ok. Agora, gente, vamos ver mais um exemplinho de dízima simples aqui, né? 0,135, 135. Galerinha, olha só, o período é 135. E a parte inteira aqui é 0, então nem me preocupo. Eu só pego o período, que é 135, tá? E divido por 999. Por que são 3 noves? Porque o período é formado por 3 algarismos, o 1, o 3 e o 5, tá? E aí a gente pode, claro que, ir simplificando isso aqui, né? Isso aqui dá para dividir por 3, dá para dividir por 3 embaixo também. Nós vamos obter aqui 45, certo? E embaixo 333, tá? Ainda dá para dividir isso aqui por 3 novamente. Dividindo por 3 nós vamos obter 15 e 111. Eu acho que dá por 3 de novo, né? Dá por 3 de novo. Dá por 3 de novo. Nós vamos obter 5 e 37. 5 para 37. Então, 5,37 avos, pessoal. Essa é a fração geratriz de 0,135, 135, tá? Muito bem. Agora vamos fazer um exemplo de dízima composta. Pessoal, a dízima composta é um pouquinho mais chata de resolver, tá? Um pouquinho mais chata de resolver. Quem sabe a gente vai para esses de cima aqui primeiro, porque esse exemplo 4 ele é um pouquinho mais chatinho. Então, vamos fazer primeiro os exemplos aqui de cima, tá? Que daí a gente consegue entender melhor essa dízima composta, tá? Vamos lá. Eu vou resolver primeiro esse aqui com vocês, ó. Esse aqui seria 2 nonos, tá? O período é 2 sobre 1, 9, já era, bem tranquilinho. Esse aqui, ó, a parte inteira é uma dízima simples também, a parte inteira é 4, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte inteira com o período, vai ficar 443, menos a parte inteira que é 4. E vou dividir isso aqui por 2 noves, porque o período é formado por 2 algarismos, que é o 4 e o 3, tá? Esse aqui daria pra gente aqui 439 sobre 99, tá? Vamos ver, isso aqui, será que isso aqui é divisível? Não, não é divisível por 3. 439 não é divisível por 3, né? Vocês sabem o critério de divisibilidade por 3, pessoal? Que a soma dos algarismos tem que dar múltiplo de 3? Múltiplo de 3, perfeito. Então, 4 mais 3, 7, mais 9, 16. Então, 16 não é divisível por 3. Ok. Então, vamos deixar a fração assim, né? Ok? Ela não é irredutível, né? Tá certo? Certo, pessoal, tá aí. Ela não é redutível, desculpa. Então, o que acontece aqui? Todo mundo comigo? Vamos ver a dízima periódica composta agora. Pessoal, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o 2, que não faz parte do período. Então, qual é a regra, pessoal? A regra da dízima composta, nós vamos pegar a parte inteira, juntar com a parte não periódica e juntar com a parte periódica. Vai formar um número. Tá? No caso aqui, a parte inteira é 0, então eu não preciso juntar. Eu só pego o quê? Pego a parte não periódica, que é o 2, e pego um período, que é o 4. Tá?
E aí eu vou subtrair a parte não periódica, que é o 2. Tá? Então, repetindo, eu pego a parte inteira mais a parte não periódica mais a parte periódica, forma um número, eu junto todos eles. E faço menos a parte inteira e a não periódica. No caso, aqui, como a parte inteira é zero, então fica apenas, seria 0,24 menos 0,2, tá? Ok? Então, nesse caso, está aqui, ó, 24 menos 2, dividido, agora que entra um detalhezinho importante aqui. O período é 4, então eu vou dividir por 1,9, porque o período tem apenas um algarismo. Só que agora eu vou acrescentar um zero para cada algarismo que não faz parte do período. No caso, quem não faz parte do período aqui é o 2, então eu adiciono um zerinho aqui apenas. Então eu fico aqui com 22 para 90, tá? 22 para 90. Que isso aqui a gente pode dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, nós vamos obter 11 para 45, tá? 11,45 avos. Essa aqui é a fração geratriz da dízima composta, tá? Se não ficou claro, vai ficar claro agora, tá? Me acompanha aí no próximo exemplo. Então, 3,165757. Galera, olha só. Nós temos a parte inteira, que é o 3, e depois da vírgula nós temos o 16, que não faz parte do período, e o 57, que é o período. Então a regra é, eu pego a parte inteira, junto com a parte não periódica e junto com um período, tá? Ou seja, fica o número 31.657. Eu vou subtrair isso aqui da parte inteira junto com a parte não periódica, ou seja, 316, tá? E vou dividir isso aqui por 2 noves, vou dividir por 2 noves, porque a parte periódica tem 2 algarismos, e também vou dividir por 2 zeros, tá? Porque a parte não periódica tem 2 algarismos, tá? O que acontece aqui? Nós vamos obter, fazendo essa diferença aqui, 31.341 dividido por 9.900, tá? Dá para simplificar por 3 isso aqui, pessoal. Dá para dividir por 3 isso aqui, em cima e embaixo. Dividindo por 3 em cima e embaixo, nós vamos encontrar 10.447 dividido por 13.300, tá? E deu para bola. Essa é a fração geratriz, tá? Tá aí, pessoal. Não é difícil, tá? Não é difícil, é só seguir a regrinha que não tem erro. Vamos fazer agora aquele exemplo 4, que é esse aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Se alguém tiver dúvida aí, pergunta. Então, ache a fração geratriz da dízima 2,211515. Pessoal, então ele fica repetindo lá 15, 15, 15, 15, 15. Legal, só que antes de começar a repetir o 15, nós temos aqui uma parte não periódica, que é o 21. E nós temos também a parte inteira, que é o 2 aqui. Como é que eu vou transformar isso numa fração? Bora lá. Eu pego a parte inteira, junto com a parte não periódica e junto com a parte periódica. Fica o número aí 22.115, tá? Eu vou subtrair daqui a parte inteira junto com a parte não periódica. Então fica isso aqui. Dividido por 2 noves, porque o período tem 2 algarismos, né? O período 15, 2 algarismos, e a parte não periódica tem 2 algarismos, então eu boto 2 zeros. Tá? Então o que vai sobrar aqui? 21.894 dividido por 9.900. Tá? Eu posso aqui fazer o quê? Eu posso dividir isso aqui tudo por 2, em cima e embaixo, vou dividir em cima e embaixo por 2. Eu vou obter aqui, vou botar aqui embaixo, tá? Eu vou obter aqui 10.947 dividido por 4.950. Aí, fechou. Ó. Agora, pessoal, isso aqui é divisível por 3 ainda, né? Ó, 1, 9, 10, aqui com 4, 14, dá 21. 21 é divisível por 3, então dá para dividir por 3, aqui embaixo também é divisível por 3. Nós vamos obter aí 3.649 dividido por 1.650, ok. Galerinha, então, novamente eu vou falar para vocês aqui, ó, tá?
eu não vou ficar fazendo esses calculinhos aí com vocês, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que fazer depois para treinar, tá? Então é só conferir com o resultado aqui que eu tenho aqui, tá? Senão a gente perde muito tempo nisso aí e não dá tempo de ver tudo. Belezinha? Gente, pergunto. Alguém ficou com alguma dúvida de como se transforma a dízima periódica simples e composta em fração? Não. Não? Não, sim. Não, sir. Não? Que bom, gente, que bom. Show de bola. Tá? Então, transformar a dízima periódica é isso, tá, pessoal? É só saber as regrinhas, tá? Tanto para a simples tanto como para a composta, tá? E tá resolvido aí. Depois eu vou postar o vídeo, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, vai lá e rever esta aulinha aí, sem problema nenhum. Ok, agora a gente vai falar de um assunto mega importante. Como assim, professor? Será que é muito importante esse assunto? É muito importante, muito mesmo, tá? Já vou explicar. O café esfriou já. Bom, pessoal, então assim, ó, quando a gente faz a prova do Enem, nós nos deparamos com muitas questões, mas muitas questões que envolvem o Sistema Internacional de Medidas, tá? Por que isso ocorre, pessoal? Vai uma questão de geometria plana, né? Aí você tem lá uma planta de uma casa. Aí começa lá, medidas em metro, medidas em centímetros, medidas não sei o quê. Aí tem que fazer transformação. Aí você tem lá um exercício de geometria espacial, que fala numa caixa d'água. Aí já fala em uma caixa d'água de tantos decímetros cúbicos, de hectômetros cúbicos. E aí você tem que saber a resposta em metro cúbico para saber a resposta em litro. Então, assim, quem não domina isso aqui, certamente vai errar algumas questõezinhas na prova do Enem, porque todos os anos cai isso aqui. Todos os anos cai isso aqui. Tá? Isso eu posso afirmar para vocês com toda certeza. Certo? Então, tem que saber fazer isso aí. Sistema Internacional de Medidas. Tá? Ok. Então, vamos começar aqui, pessoal, falando de medidas de comprimento, tá? Que a unidade principal é o metro, tá? Existem os múltiplos e os submúltiplos de metro, né? Então a gente tem só que saber o quê? Para poder transformar uma unidade de metro para decímetro, para centímetro, etc. Tem que saber aquela tabelinha ali, tá? No caso, deixa eu achar o cursor aqui. Essa tabelinha aqui, tá? Pessoal, existe uma frasezinha que eu inventei quando eu estava lá com os meus 18 para 19 anos de idade, quando eu comecei a dar aula em cursinho, tá? Eu sempre conto essa história porque é interessante. Eu tava pensando, eu tinha que dar aula numa certa noite lá, e eu antes da aula pensando, como é que eu vou ensinar esse conteúdo? Eu precisava ensinar esse conteúdo. E a maior dificuldade dos alunos é justamente em saber esta formulinha, esta tabelinha, desculpa, decore salteado, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí eu pensei assim, como é que eu vou ensinar isso? Aí eu peguei e escrevi a seguinte situação, a seguinte frase. Eu peguei K, eu peguei somente as iniciais, né? O H e o D com o A, né? Que são as iniciais de cada um. O K, o H, o D com o A, tá? Peguei o metro, peguei o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? E aí eu pensei assim, eu vou inventar uma frase para isso aí, porque, né, fica mais fácil de lembrar, tá? E aí, como eu sou um cara, assim, muito criativo, né, pensando e tal, eu pensei somente nas três primeiras, inicialmente, né, pessoal? Eu percebi que pronunciando as três primeiras junto, olha o que acontece. Cagada. Cagada. Aí eu pensei, putz, já tem uma cagada. O que eu vou fazer agora? Eu vou inventar o resto. Cagada em metro do cachorrinho marrom. Então, o que vai acontecer? Cagada em metro do cachorrinho marrom. Vocês nunca mais vão esquecer. Vai chegar na hora da prova, precisa fazer uma transformação de unidade?
cagada em metro do cachorrinho marrom, tá? Então, assim, ó, pode vocês vir em algum momento, se vocês forem fazer um cursinho aí, sei lá, o professores usarem essa frase aí, porque já tá difundido na cidade essa frasezinha, tá? Só que saibam aí que fui eu que inventei essa frasinha, viu? Tem direitos autorais, ok, pessoal? Tá bom? Então, na real, pessoal, eu faço essa brincadeira, mas cada professor aí inventa a sua forma de uma frasezinha diferente para isso, dá para variar isso aí um monte, né? Tá, mas eu achei interessante que pronunciando as três primeiras ali, a gente entende a palavra cagada, né? Tá bom? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Nós temos que cada unidade vai um algarismo, certo? Cada unidade vai um algarismo. Então, aí não tem mistério nenhum. Por exemplo, vamos fazer os exercícios aqui, tá? Então, eu tenho, no primeiro aqui, um decâmetro. Um decâmetro. Como é que eu transformo um decâmetro para metro? Bom, eu boto a vírgula onde eu quero primeiro, que é a unidade que está o valor aqui, que é o decâmetro, e aí eu distribuo o valor, um decâmetro, tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente transformar para metro, que é o que eu quero. Então eu vou tirar a vírgula daqui, tá? Vamos fazer assim, eu vou apagar a vírgula aqui e vou colocar em metro, e aí eu só preencho a casa. Ou seja, equivale a 10 metros. Essa foi fácil, né? Então vamos fazer outro exemplo aqui. Eu tenho aqui 0,08 quilômetros, tá? Vamos lá. Eu vou colocar a vírgula exatamente no quilômetros, que é a unidade que se encontra. E aí eu vou fazer a distribuição, ó. 0, 0, 8. Eu vou colocar um algarismo em cada unidade, tá? Agora eu vou simplesmente colocar a vírgula aonde eu preciso, que a vírgula é metro, eu quero transformar para metro. Então eu boto a vírgula em metro lá e adiciono mais um zerinho, ou seja, 80 metros. Ok? Vamos lá, mais um exemplinho aqui. 0,35 quilômetros. Então a vírgula está ali no quilômetros. 0,35. Eu sempre distribuo, né? Coloco a vírgula primeiro e distribuo os algarismos em cada unidade. E eu vou transformar para centímetro agora. Então basta eu tirar a vírgula daqui, tira a vírgula daqui e coloca a vírgula onde tu quer, que é lá em centímetros. E aí você vai adicionar um zero no metro, um zero no decímetro e um zero no centímetro. Nós vamos ter aqui 35 mil centímetros. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo que vai ao contrário, né? Que vai da direita para a esquerda, tá? Para não ficar sempre a mesma coisa aqui. Então vamos ver aqui pode ser essa aqui, ó, letra F, tá? Vamos fazer a letra F aqui. Que nós temos em centímetros e queremos transformar para hectômetros. Galera, 5.218 centímetros. A vírgula se encontra no final do número, né? A vírgula está no final do número. Então, eu vou colocar a vírgula em centímetros, tá? E vou distribuir o número aqui, ó. O 8, começa com o 8 aqui. O 1 aqui, tá? O 2 aqui e o 5 aqui. 5.218. Tá transformado aqui. Tá distribuído, desculpa. E agora eu vou apagar a vírgula aqui e vou colocar a vírgula em hectômetros, tá? Então, coloca a vírgula em hectômetros e bota um zerinho. Então, para preencher ali, nós vamos ter aqui 0,5218. Tá certo? Pessoal, tem alguma dificuldade nisso aí ou não? Tudo certo. Que bom, gente, que bom. Eu vou fazer mais aqui com vocês a letra H. Vou fazer mais a letra H para vocês entenderem uma certa situação aqui, tá? Vamos lá. 0,5 milímetros. Galerinha, vocês devem estar nesse momento aí com uma caneta na mão ou com uma lapiseira na mão, né? Quem está com uma lapiseira na mão, dá uma olhadinha no que está escrito aí do lado da lapiseira aí. Vocês encontraram aí ou não? Tem gente com lapiseira aí que está escrito 0,5 milímetros, sim ou não? 0,7, ok. Sim, sim. Beleza, gente. O que é esse 0,5 milímetros aí? Isso aí é a espessura do grafite, né? Ou seja,
a grossura do grafite, vamos dizer assim, tá? Então, quem tem uma lapiseira 0,5 milímetros significa que o grafite, a espessura dele é a metade de 1 milímetro, né? Para quem não lembra, o milímetro é aquele risquinho da régua, aquele bem pequenininho, né? Tá? Então, o espaço entre dois risquinhos bem pequenininhos ali na régua é 1 milímetro, tá? Então, a espessura do grafite é metade daquilo, tá certo? Então, mas assim, gente, na hora de fazer uma transformação, olha o que vai acontecer. Eu vou botar a vírgula em milímetros, a vírgula se encontra em milímetros, eu coloco o 0 aqui à esquerda da vírgula, mas e o 5, pessoal? O 5, não tem mais nenhuma unidade aqui para o 5, acaba em milímetros, depois não tem mais unidades. Pessoal, o Sistema Internacional de Medidas, ele tem mais submúltiplos do que esses aí. Esses aí são os principais, né? São os principais. Mas para medidas muito grandes, existem lá as medidas astronômicas, ano-luz, para medidas muito, muito pequenas, existem lá os micrômetros, né? Então, existem outros submúltiplos que são menores do que milímetro, e existem outros submúltiplos do metro que são maiores do que quilômetros. Só que não é usual para a gente, né? Se a gente fizer um risco numa folha, né? Fazer um pontinho numa folha, aquilo já é uma medida muito pequenininha, né? Então não é usual para a gente uma medida menor do que milímetros. A gente praticamente não consegue fazer, tá? Então é difícil tu marcar, por exemplo, uma reta, fazer um risco de menos de 1 milímetro. É um ponto, tá? Então por isso que não é usual para nós no dia a dia. Mas então o que eu quero chegar com isso, né? Eu quero dizer assim, como é que eu transformo 0,5 milímetros em quilômetros? Pô, do mesmo processo, eu boto a vírgula ali já, distribuo os algarismos, e agora eu vou chegar lá em quilômetros. Ou seja, eu vou ter que ir adicionando zerinhos em cada unidade até chegar lá onde eu quero. Então, fica uma coisa meio louca, né? Mas é isso aí mesmo, tá certo? Ó. Vamos ver quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e depois vem o 5. Então, 0,5 milímetros é a mesma coisa que 0,0000005 quilômetros, tá, pessoal? Entendido? Sim. Ah, que bom. Show de bola. Sim. Beleza. Então, pessoal, partindo aqui das medidas de comprimento, vamos agora falar das medidas de área, né? Pessoal, as medidas de área utilizam a mesma frasezinha. Cagada em método cachorrinho marrom. Mesma frase. A diferença é que agora nós vamos colocar ao quadrado, tá? Porque nós estamos falando de medida de área, né? Quando a gente tem um quadrado de lado 1 metro, é 1 metro vezes 1 metro, dá 1 metro quadrado, tá? Então, o processo é o mesmo, basicamente. O que vai diferenciar aqui, pessoal, é que nós vamos colocar, em vez de um algarismo em cada unidade, nós vamos colocar 2 algarismos em cada unidade. É essa a diferença, tá? Então, vamos começar aqui. Transforma as unidades abaixo. Então, 3 decâmetros quadrados, tá? Coloca a vírgula aqui no decâmetro quadrado. A gente está vendo aqui, né, que a vírgula está no decâmetro quadrado e a vírgula está depois do 3 aqui, certo? Então, eu vou colocar o 3 aqui, vou distribuir o númerozinho, e eu tenho que transformar para metro quadrado. Então, eu vou tirar a vírgula daqui e vou colocar a vírgula onde eu quero, que é o metro quadrado. Só que daí eu vou ter que adicionar aqui 2 zerinhos para poder fechar o que eu quero ali. Então, neste caso, 300 metros quadrados. Então, eu vou botar 2 algarismos por unidade agora. Vamos ver outro exemplo. 7,5 centímetros quadrados. Então, eu vou botar aqui, tá? O 7 fica à esquerda, né? O 5 fica à direita. Ou seja, o 7 ele está no centímetro quadrado. O 5 ele já está no milímetro quadrado. Tá bom? Eu vou transformar isso aqui para decímetro quadrado. Então, eu vou tirar a vírgula aqui e vou levar para decímetro quadrado. Decímetro quadrado é aqui, ó. Tá bom? Eu vou ter que adicionar um 0 aqui para completar a casa do centímetro quadrado e um 0 aqui para completar a do decímetro quadrado.
Pessoal, eu preciso colocar 2 zeros aqui? Não. Vocês conhecem aquela historinha, zero à esquerda não conta nada, né? Eu sou um zero à esquerda. Já ouviram aquela frase, né? O pessoal fala, eu sou um zero à esquerda em matemática. O que significa? Zero à esquerda não conta nada. Não acrescenta nada, tá? Então esse zero não precisa aparecer, tá bom? Então aqui eu tenho 0,075 decímetros quadrados, tá? Vamos para outro exemplo aqui. Pois Professor, não, uma dúvida. pode falar. Não precisa colocar um zero, tipo, antes ali do 5 ou não? Antes do 5, não. Tem que pensar assim, ó. Vou fazer de novo aqui, tá? Vou começar de novo ele aqui para vocês entenderem. A vírgula tá aqui, entre o 7 e o 5. Tá? Então ele está em centímetro quadrado. Então o 7 ele está grudado na vírgula e o 5 também está grudado na vírgula. Eu não posso aqui acrescentar um zero antes do 5, tá? Porque daí eu altero o número. Então o que acontece aqui, ó, eu tenho que fazer a distribuição. Alguém está com dúvida aí? Tá falando? Não? Sim, professor, aqui. Tá. Eu tenho que distribuir o número exatamente como ele está. Ou seja, a vírgula está no centímetro quadrado. Tá? Então, o 7 está grudado na vírgula. E o 5 também está grudado na vírgula, só que pelo outro lado. Então, eu não posso separar isso aí. Só que o 7 ele fica, o 7 ele fica no centímetro quadrado. E o 5 ele já fica lá no milímetro quadrado. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu só vou cortar essa vírgula aqui, vou tirá-la daqui e vou levá-la para onde eu quero, que é o decímetro quadrado. E aí eu vou ter que adicionar um zero aqui e outro aqui, 0,075. Entendido? Entendido, senhor. Obrigada. Que bom, show de bola. Vamos lá. Outro exemplo, 47,25 hectômetros quadrados. Então o hectômetros quadrados está aqui, ó, certo? Hectômetros quadrados. Eu vou colocar o 47 de um lado, ó. O 47 está no hectômetros quadrados e o 25 está no decâmetro quadrado, tá? Eu faço sempre a distribuição certinho, o que está grudado na vírgula do lado esquerdo e o que está grudado na vírgula do lado direito. Então, isso a gente tem que cuidar sempre. E eu vou transformar isso para centímetro quadrado. Então, eu apago a vírgula aqui e coloco a vírgula onde eu quero, que é o centímetro quadrado, tá? Eu vou ter que adicionar 2 zeros aqui no metro quadrado, 2 zeros no decímetro quadrado e 2 zeros no centímetro quadrado, para poder chegar aí aonde eu queria, tá? Então aqui nós temos 4.725 milhões, é isso? Acho que é, né? Vamos ver. 3, isso aí mesmo. Então tá aí, pessoal. Tá? É assim que se faz as transformações, né? Vamos ver outro exemplo agora, então. Dê uma olhadinha aí, me diga uma letra aí para mim fazer. Dessas aí. Faz a I. A letra I? Vamos lá. A letra I. Então vamos ver. 0,025 hectômetros quadrados, tá? Então vamos colocar a vírgula no hectômetros quadrados, tá aqui. Eu vou distribuir o zero aqui à esquerda da vírgula, o 0,2 à direita da vírgula, tá? O 0,2, ó. E depois o 5 na outra unidade, tá bom? E aí eu tenho que colocar a vírgula em decímetro quadrado, que é o que eu quero transformar. Então eu apago a vírgula aqui e coloco a vírgula em decímetro quadrado. Aí eu vou ter que acrescentar mais um zero para preencher o metro quadrado e vou ter que acrescentar 2 zeros aqui para preencher o decímetro quadrado. Tá? Então nós vamos ficar aí com, vamos botar aqui embaixo, desculpa, 2, 5, com mais 3 zerinhos, 25 mil decímetros quadrados. Tá? Era isso? Faz a D também, só. Oi? D. A letra Faz D? a D também. A D de dado? Isso. Vamos lá então.
A letra D de dado, tá aqui, ó, seria 5.482,2 metros quadrados. Então, vamos colocar a vírgula em metro quadrado, tá? Eu vou distribuir, ó, o 82 à esquerda da vírgula. E depois o 54 fica aqui, tá? O 54 aqui, ó. E o 2 fica após a vírgula na outra unidade, tá? Eu vou transformar isso para hectômetro quadrado. Então, eu vou tirar a vírgula daqui e vou levar a vírgula para hectômetro quadrado. Então, a vírgula deve ficar aqui, ó. É só acrescentar um zerinho aqui daí para fechar a conta. Então, 0,54822 hectômetros quadrados. Entendido? Entendido. Show de bola. Mais alguma dessas medidas de área, pessoal, ou posso ir para outra? Pode falar. Podemos ir para outra? Beleza. O restante, pessoal, eu gostaria que vocês tentassem fazer daí, tá? Qualquer dúvida a respeito, zap lá que eu respondo, tá? Eu não recebi nenhuma dúvida ainda pelo zap, então tô esperando. Vamos lá. Eu sempre brinco, quando não tem dúvida, ou o professor é muito bom, né? Ou realmente vocês pegaram todo o conteúdo direitinho aí, não tem dúvida nenhuma, né? Ou na verdade tá tudo mal, você tem até vergonha de perguntar. Tá? Brincadeiras à parte, pessoal, tá? Mas eu fico feliz que não tenha muitas dúvidas ainda, mas se tiver, manda para mim, tá? Manda para mim. Muito bem, medidas agrárias. Pessoal, isso aqui, ó, é bastante importante também, tá? Isso aqui cai bastante também, tá? Medidas agrárias tem a ver com medidas de área, porque é uma medida de superfície, né? Medidas agrárias normalmente é utilizado para medir grandes extensões de terra, né? Ou seja, quem nunca ouviu falar na televisão, tantos hectares da floresta queimou, tantos hectares de uma fazenda, sei lá o quê. Antigamente se ouvia muito falado em invasões do MST, né? Invadir uma fazenda de tantos hectares e assim por diante. Então, o que acontece? Medidas agrárias, gente, tem que saber. A principal é hectare, are e centiare. Deu pra bola. Aí depois, cada região tem a sua medida específica. Por exemplo, lá em Minas tem o alqueire mineiro, que vale, peraí, deixa eu só achar o cursor aqui, que vale 48.400 metros quadrados, e o alqueire paulista, que vale 24.200 metros quadrados. Isso são medidas específicas de cada região, tá? Existem outras também, certo? Existe, por exemplo, pessoal, vocês sabem que alguns países, né, eles têm umas medidas diferentes das que a gente utiliza. Por exemplo, na Inglaterra não se utiliza muito metro, quilômetro, eles utilizam mais, existe lá também essas medidas, mas eles utilizam mais lá as medidas da localidade, que antigamente, né, muitos anos atrás, o rei da Inglaterra foi medido partes do corpo dele, né, por exemplo, o polegar, que a gente fala de polegadas, né, tantas polegadas, a nossa televisão, uma televisão de 42 polegadas, por exemplo, por que você fala polegadas? Bom, porque é a medida usada para isso aí, né, foi determinado, mas o que é a polegadas? É a medida do polegar do rei da Inglaterra, não sei em que ano lá, tá? Então, mediram lá o polegar dele e falaram, o polegar dele vai ser usado para medidas, então, tantas polegadas. Existe também a jarda, né? A jarda que a gente escuta falar lá no futebol americano, né? Principalmente, né? Avançar tantas jardas. A jarda é a distância do dedão com o braço esticado até a ponta do nariz do rei. Sabe? Bem assim como eu tô, né? Tá? Então, existe também o pé, a gente fala muito em pés, né? Há tantos pés, pés de altura se utiliza, né? Mas isso aí é o tamanho do pé do rei. Mas para nós aqui, é claro que se cair na prova do Enem em polegadas e coisa, eles têm que dar quanto vale cada polegada. Uma polegada é igual a, se não me engano, 2,6 centímetros, tá? Beleza? Então, o que a gente tem que saber, de cor para a prova, é o are, tá? O hectare
e o centiário. Então, vamos entender aqui como é que funciona. Pessoal, o hectare, que é o que vocês mais conhecem, né? Ele é uma medida de 100 metros por 100 metros. Ou seja, 100 vezes 100 dá 10 mil metros quadrados. Então, basicamente, nós temos aí um campo de futebol, ele é aproximadamente 90 por 110, tá? 90 por 120. Então, o que acontece? Um campo de futebol é mais ou menos, para vocês terem uma noção de dimensionamento, né? Ele é aproximadamente 1 hectare, um campo de futebol, tá? Então, 10 mil metros quadrados, 100 por 100, tá? Esse aí é o famoso hectare, o HA. Agora nós temos também o ARE, tá? Deixa eu só pegar aqui o quadradinho. Então, nós temos também o ARE. O ARE, o que é o 1 ARE, pessoal? 1 ARE é uma medida de 10 metros por 10 metros. Ou seja, 10 vezes 10 dá 100 metros quadrados. Tá? Então, o ARE, que é o símbolo dele é o A, né? 1 ARE é 100 metros quadrados. E por último, nós temos o centiário. O centiário, pessoal, é o famoso 1 metro quadrado. 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. Tá? Esse é o centiário, que a nomenclatura é CA. Tá, pessoal? Então essas são as três principais: hectare, centiário e área. Tá bom? Então, quem é que sabia aí que 1 metro quadrado é a mesma coisa que 1 centiário? Alguém sabia? Acho que ninguém sabe. Pois é. Imagina tu chegar numa loja de material de construção lá e pedir 1 centiário de piso. Eu preciso de um piso aí, mas vê 20 centiários. O cara vai saber? Pô, dificilmente. Tá? Não é usual para a gente utilizar o centiário, mas 1 centiário equivale a 1 metro quadrado. Tá bom? Vamos lá. E a banca nunca passa, tipo, já quanto que valeria um centiário, por exemplo, na prova? Não. Hectare, Que área, maravilha. centiário, não. A banca vai passar para vocês, por exemplo, ali, um alqueire mineiro, um alqueire paulista. Uma fazenda que tem um alqueire paulista de área. Pô, por que nós temos que saber quanto que é um alqueire paulista, que é uma medida utilizada somente em São Paulo, tá? Então, assim, pelos fazendeiros, principalmente. Então, isso é uma coisa que tem que ser passado para vocês, né? Agora, hectare, área, centiário, isso aí não, tá? Isso aí vocês têm que saber. Tá beleza? Mesma coisa a polegada, pessoal. A jarda, Beleza. tá? Então tá bom. Agora, vamos falar de medidas de volume. E isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Medidas de volume é muito importante. Isso aqui, gente, cai bastante questão de reservatórios no Enem. Reservatório de água, reservatório, caixa d'água, etc., piscina. E isso é uma coisa que a gente tem que saber. Eu, inclusive, daqui a pouquinho vou resolver com vocês uma questão do Enem que envolve ali uma caixa d'água, tá? Então, assim, isso aqui tem que saber, tá? Então, vamos lá. Quando a gente calcula o volume, né, de uma piscina, por exemplo, tu tem lá as medidas em metro. Então, vai dar metro vezes metro vezes metro, vai dar metro quadrado, desculpa, metro cúbico. Metro cúbico é uma medida de volume, tá? Então, tem que saber transformar. Vamos lá. Começando aqui, pessoal, nós temos 2 hectômetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui. Pessoal, a frasezinha para lembrar da tabela é a mesma. Cagada em metro do cachorrinho marrom. A diferença vai ao cubo, né? Vai um expoente 3 ali. Essa é a diferença. Então, não tem nenhum mistério nisso aqui. Então, 2 hectômetros cúbicos, vocês vão lá e vão colocar, ó, 2 hectômetros cúbicos, tá? Só que daí nós vamos transformar para metro cúbico. Então eu vou apagar a vírgula aqui e vou levar a vírgula para metro cúbico. O que eu vou ter que fazer? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, 2 milhões de metros
cúbicos, tá? Agora são 3 algarismos por unidade, tá? Então, assim, gente, não tem como vocês esquecerem. Apareceu o metro quadrado, é 2 algarismos por unidade. Apareceu o metro ao cubo, é 3 algarismos por unidade. Então, é quase um... Tá dizendo para vocês, ó, o expoente 3 tem que botar 3 por unidade, o expoente 2 tem que botar 2 algarismos por unidade, tá? Então, tem que estar ligado nisso aí, tá? Outro exemplo aqui, 2,59 milímetros cúbicos. Ó, a vírgula está aqui, o 2 está aqui, e o 59, pessoal. E o 59 está um outro submúltiplo do metro que é menor do que milímetro. Então, é aquilo que eu já havia explicado para vocês. Existem submúltiplos menores ainda do que o milímetro, tá? Então, tem que estar ligado. Bom, eu vou transformar esse aqui de milímetro para decímetro cúbico. Então, eu coloco a vírgula aqui no decímetro cúbico. Para preencher o milímetro cúbico, eu tenho que colocar 2 zeros. Para preencher o centímetro cúbico, 3 zeros. E aqui no decímetro, como está ao lado da vírgula, eu preciso colocar apenas 1. Né? Porque se eu colocar mais outros aqui, não vai acrescentar em nada. Tá? Então, vai ficar aqui 0,000,00259 decímetros cúbicos. Tá bom? Então, vocês podem ver que aqui nestes exemplos ele já fica um númerozinho bem maior, né? Porque não maior em valor absoluto, maior em quantidade de algarismos, tá? Ok? Porque vai muito algarismo por unidade. Outro exemplo aqui, 84,5 decâmetros cúbicos. Então, eu vou botar a vírgula lá no decâmetros cúbicos. Eu vou distribuir aqui, né? 84 antes da vírgula, e o 5 depois da vírgula, 84,5 decâmetros cúbicos, e eu vou apagar a vírgula aqui e vou colocar a vírgula onde eu quero, que é decímetro cúbico. Então tá aqui, decímetro cúbico. Pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar aqui 2 zerinhos para preencher o metro cúbico e mais 3 zerinhos para preencher o decímetro cúbico aqui. Ou seja, eu vou ficar aqui com 84, 500... e mais 3 zerinhos, 84.500.000 decímetros cúbicos. Tá bueno? Vamos fazer mais alguma aí? Me falem aí alguma para mim fazer aí. Escolham uma aí. Faz a F. A F? Então vamos lá para F. A F, pessoal, nós temos aqui a vírgula no milímetro cúbico. A vírgula está no milímetro cúbico. Nós vamos distribuir aqui o 91. E o 37 está num submúltiplo menor do que o milímetro. Tá? Agora, eu apago a vírgula que está aqui e coloco ela em decâmetro cúbico, que é o que eu estou querendo transformar. Decâmetro cúbico é aqui, certo? Então, eu vou ter que acrescentar aqui um zerinho para preencher esse milímetro cúbico. 3 zerinhos para o centímetro cúbico, 3 zerinhos para o decímetro cúbico, 3 zerinhos para o metro cúbico e 1 zero aqui para o decâmetro cúbico. Vai dar um número extremamente comprido aí, né? E extremamente pequeno, 0,0000000009137 decâmetros cúbicos. Legal, né? Muito bem. E aí, pessoal, alguém ficou com dúvida aí? Não. Não? Que bom. Tá, então vocês viram que é fácil de se perder também, né? É bastante zerinho e coisa, então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Muito bem. As outras duas vocês façam depois, tá? Agora, medidas de capacidade. Pessoal, vejam bem. As únicas tabelinhas que nós vamos colocar 2 algarismos por unidade e 3 algarismos por unidade é o metro quadrado e o metro cúbico. Tá? É a tabelinha de área e de volume. A de capacidade, a gente já volta a distribuir um algarismo apenas por unidade. Tá? Então, aqui a unidade principal é o litro, certo? Então, nós temos lá o... Ah, professor, mas e a frasezinha é a mesma? Cagada em metro do cachorrinho marrom?
A diferença é que vocês vão substituir o metro por litro agora. Tá, professor, e aí como é que fica a frasezinha? Cagada em litro do cachorrinho marrom. Ele tá com diarreia, pessoal. Sacanagem, né? Então, cagada em litro do cachorrinho marrom. Deu a bola. É a mesma coisa. Depois preenche com L em todos eles, né? Menos o litro, óbvio. Já tá em litro. Tá? Então, nós vamos ter ali quilolitro, tá? Hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tá? Muito bem. Vamos fazer uns exemplos aqui. A primeira está feita já aqui, nem percebi que estava feita já, mas está feita. Então deixa quieto. Vamos fazer aqui, ó, 50.000 centilitros, né? Então, centilitros, a vírgula está aqui nos centilitros. Então, ó, eu vou colocar a vírgula tá no final, pessoal, 50.000,0, né? Então, começa aqui, ó, 0, 0, e eu vou transformar isso para litro. Ó. A vírgula fica aqui. Desculpa, eu não apaguei a vírgula antes lá, tá? Não apaguei a vírgula antes. Então, a vírgula agora eu quero transformar para litro, então ela fica aqui no litro. 0, 0, aí tem mais outro 0, e depois vem o 5. Então, pessoal, quer dizer que 50.000 centilitros é a mesma coisa que 500 litros, tá? Transformado para litros ali bonitinho. Não tem nenhum mistério. Vamos para a letra C aqui. 916,3 litros, então eu boto a vírgula em litros. 916, eu vou distribuir os números aqui, ó, 916. O 3 fica no decilitro, tá? E aí eu simplesmente apago a vírgula aqui e levo para onde eu quero, né? No caso, quilolitro. Então, a vírgula fica aqui e eu adiciono um zerinho aqui, ó. Tá feito, 0,9163. 0,9163. Tá? Ok. Agora, vocês estão enxergando isso aqui, pessoal? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que essa é a principal relação entre medida de volume e capacidade. Tá? Acredito eu que vocês já saibam transformar de metro cúbico para litro. Quem é que sabe me dizer como é que transforma de metro cúbico para litro? Alguém sabe? Não entendi. Repete. Alô? Oi. Como é que faz de metro cúbico para litro? Não, é que eu tinha tirado o fone, aí eu botei o fone de novo e ninguém tá Tudo bem. falando. Eu pensei que eu tivesse feito. O que você perguntou? Como é que transforma de metro cúbico para litro? De metro cúbico para litro? É. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Isso, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Mas por que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros? Porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Porque Tá? 1 metro Aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Essa é a principal relação de todas, tá? Na dúvida, a gente sempre transforma para decímetro cúbico e aí transforma em litro. Por exemplo, olha só, pessoal. Vamos supor que eu tenha 1 metro cúbico, tá? 1 metro cúbico. Vamos voltar lá nessa aqui, ó. Tá? 1 metro cúbico. Então a vírgula está aqui. 1 metro cúbico. Eu adiciono mais 3 zerinhos para transformar para decímetro cúbico. Tá bom? Então eu fico que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. Só que como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então eu tenho que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então a unidade principal é justamente essa aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, pessoal, se vocês têm uma medida de volume, qualquer, medida de volume, sei lá, vocês têm em hectômetros cúbicos e a resposta que é em litros, tu transforma de hectômetro cúbico para decímetro cúbico, e o que vocês tiverem em decímetro cúbico vai ser exatamente em litros, tá? Então, por isso que eu sempre friso bastante essa questão aqui
do 1 litro ser igual a 1 decímetro cúbico. Essa é uma das relações fundamentais aí, se falando em sistema de volume e de capacidade, tá? Bora lá então. 1000 litros, tá? 1000 litros. Vocês concordam comigo que 1000 litros é igual a 1000 decímetros cúbicos, sim ou não? Sim. 1000 litros é igual a 1000 decímetros cúbicos, porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso transformar de decímetro cúbico agora para metro cúbico, tá? Então, vamos botar aqui 1000 decímetros cúbicos. Para transformar de decímetro cúbico para metro cúbico, pessoal, vamos voltar aqui. Ó, eu já tenho pronto aqui, ó. 1000 decímetros cúbicos, é só botar vírgula aqui no metro cúbico, fica 1 metro cúbico, que é exatamente o que eu tinha explicado para vocês antes, tá? 1 metro cúbico. Então, pessoal, não tem nenhum mistério. Só que às vezes tu tem que trabalhar com as duas tabelas, tá? A da capacidade e a de volume ao mesmo tempo. Isso é importante saber, tá bom? Vamos lá então para esse aqui, ó. 84,52 decalitros, né? Então eu boto a vírgula aqui no decalitros. Alguém tá com o áudio aberto aí? Tô escutando aí uns barulhinhos. Vamos lá. 4 e 8 aqui, tá? E os 52 aqui. Aí, beleza. Eu quero transformar isso para decilitro. Então, o que eu faço? Ó, apaga a vírgula aqui e coloca a vírgula no decilitro. Tá aqui, ó, tá pronto, ó, 8.452. 8.452, tá? Vamos fazer essa última agora aqui. Já que eu já fiz quase todas, vamos fazer todas, né? Então, 100 hectolitros, tá? Hectolitros. Então, aqui, vou botar a vírgula exatamente aqui no hectolitro. Fica... Ah, professor, mas e o 1? Cadê o 1? O 1, gente, o 1 fica numa medida maior do que quilolitro, tá? Vai para a esquerda lá, uma medida maior, um submúltiplo maior, não tem problema nenhum. E daí eu vou pegar simplesmente e vou colocar agora a vírgula em litro, que é o que eu quero. Ou seja, eu vou ficar exatamente com 10.000 litros, tá? 10.000 litros. Como é que eu transformo agora para decímetro cúbico, pessoal? Para transformar para decímetro cúbico, é bem simples. Por quê? 10.000 litros é igual a 10.000 decímetros cúbicos, é a mesma coisa. O que você tem em litros, você vai ter também em decímetro cúbico. Tá? É simples assim. E se eu quisesse transformar agora de decímetro cúbico para metro cúbico, pessoal? Como é que ficaria? Eu tenho 10.000 decímetros cúbicos. Então vamos voltar lá. Ó, vírgula, eu tenho 10.000 decímetros cúbicos, tá? Transformar para metro cúbico, é só apagar a vírgula aqui e colocar a vírgula no metro cúbico, ou seja, 10 metros cúbicos, tá bom? E fechou o pastel, ó, não tem nenhum mistério aqui, tá? Alguém ficou aí com alguma dúvida? Não. Não. Não? Tá bom. São sempre os dois mesmos que respondem? E o restante do pessoal aí? Não, senhor, não ficou nenhuma dúvida. Aê, beleza, bora lá. O pessoal tem que abrir o microfone de vez em quando e falar aí, né, pessoal? Dizer assim, não, professor, não, tá bom. Eu vejo sempre os dois mesmo aí, 2, 3 falando aí, tá? Então, bora lá. Então, simbora, gente. Medidas de massa. E agora, pessoal? Medidas de massa. Como é que fica a frasezinha do cachorrinho? Cagada grande do cachorrinho marrom. É a mesma coisa. Só muda, em vez de ser metro, em vez de ser litro, vai ser gramas, que é a medida, a unidade principal aí da medida de massa, tá? Então, cagada grande do cachorrinho marrom, e aí depois é só adicionar a grama em todas as unidades, com exceção do centro, que já está em gramas, né? Tá bom?
Pessoal, como é que se transforma medidas de massa? Da mesma forma que as medidas de comprimento, das medidas de capacidade, é 1 por unidade, tá? Um algarismo por unidade. Então, ó, vamos ver a primeira aqui, ó, que é 2 decagramas, né? Então, 2 decagramas, transformando para gramas, a gente apaga aqui, coloca a vírgula em grama, fica 20. Não sei por que está 10 aqui, vamos resolver, vamos ajeitar aqui, 20 gramas, tá? Erro de digitação. Agora, 16,25 centigramas, tá? Vamos colocar a vírgula aqui, tá? Vamos fazer a distribuição, ó, 6, 1 e o 2 aqui, e aí o 5 já fica numa outra unidade ali, tá? Vamos transformar isso para hectograma, então a gente corta aqui a vírgula, coloca lá em hectograma, que está aqui, ó, e bota 0, 0, 0. Preencheu, nós vamos ter aí 0,001625 hectogramas, tá? Gente, alguma letrinha a mais aí? Porque isso aqui tá se tornando repetitivo, né? Querem que eu faça mais alguma aí? Podem me ditar a letra aí. Pode fazer F. A F? Vamos lá então. Vamos fazer a F aqui. 65,2 hectogramas. Então vamos colocar a vírgula aqui no hectogramas. Então 65. O 2 já fica aqui no decagrama, né? Agora a gente bota a vírgula lá no miligrama. E nós vamos ter que ir adicionando um 0 em cada unidade até chegar lá, tá? Então nós vamos ficar aí com 652 e mais 4 zerinhos. Ou seja, 6.520.000 miligramas. Era isso? Mais alguma? É isso, senhor. Obrigada. Ok, Não sei mais? se alguém tem mais uma ou não. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Tá ok. Se alguém tiver dúvida, só perguntar. Bom, galera, agora vamos fazer umas coisinhas aqui que também cai bastante na provinha do Enem. Que é a transformação de tempo, tá? E a gente acaba utilizando bastante isso também no BNCC, que é falando de matemática financeira, né? A gente acaba transformando as unidades, tá bom? Bora lá então. Medidas de tempo. Para começar, pessoal, né, a unidade principal do tempo é o segundo. Então nós temos lá os submúltiplos do segundo, que é o minuto, a hora, né? Nós temos a semana, o mês, o ano, o século e assim por diante, tá? Tudo é submúltiplo da unidade segundo, tá bom? Vamos lá. Para começar, pessoal, nós temos que saber que 1 minuto são 60 segundos, que 1 hora são 60 minutos, que 1 semana são 7 dias, que o mês comercial, eu acho que eu já comentei com vocês na aula passada, o mês comercial, quando nós estamos falando um exemplo de matemática financeira que nós estamos vendo na BNCC, quando a gente fala assim, um capital foi aplicado durante 5 meses. Que meses são esses? Não sei. Então não tenho como fazer a contagem exata de dias que ficou aplicado, tá? O que eu faço? Eu considero que todos os meses têm 30 dias, que é o chamado mês comercial, tá? Então, se todo mês tem 30 dias, o ano comercial tem 360 dias, tá? Ou 12 meses, certo? Eu acho que eu comentei na aula passada com vocês, comentei, né? A regra da mãozinha, pessoal. Me lembrem que eu tô meio esquecido. Comentei, né? A regra do... Sim. Tá, ok. Sim. Por exemplo, então, se numa questão lá de matemática financeira falar assim, uma aplicação do dia 17 de janeiro até o dia 23 de agosto. Aí você tem que contar certinho o tempo de aplicação, quantos dias de aplicação. Aí tem que saber
né? Janeiro tem 31, fevereiro 28 e assim por diante, tá? Que aí seria Então, o calendário. se derem os meses, eu não posso usar no ano comercial, tem que usar no civil. Eu acho que o civil tá falando. Isso, muito bem. É o tempo civil, tá? Se o exercício fornecer a data de aplicação e fornecer a data de retirada do dinheiro, do dia tal, do mês tal, do ano tal, até o dia tal, do mês tal, do ano tal, aí vocês têm que saber exatamente a quantidade de dias para poder fazer o cálculo. Quando fala uma aplicação de 5 meses, uma aplicação de 7 meses, uma aplicação, não interessa quantos meses, mas você não sabe qual mês é esse, você usa tempo comercial, porque daí você considera que todos os meses têm 30 dias, tá bom? Então, aí, consequentemente, né, pessoal, 12 meses, cada mês 30 dias, dá 360 meses no ano, tá? Desculpa, 360 dias no ano. O ano civil tem 365 dias, que é exatamente é o ano do nosso calendário, né? Certo? E o ano bissexto tem um dia a mais, que daí no caso fevereiro fica com 29 dias, e isso ocorre a cada 4 anos, tá bom? Muito bem, se não me engano, 2018 foi bissexto, então 2022 agora vai ser bissexto também, tá? Então, gente, olha só, vamos fazer alguns exemplinhos bem bacanas aqui. Primeiramente, vamos transformar 2 anos, 6 meses e 5 dias em dias, tá? Como é que eu transformo 2 anos, 6 meses e 5 dias em dias? Pergunto, pessoal, vocês sabem que anos são esses aí? Vocês sabem se é o ano bissexto, se não é? Não. Não, então a gente trabalha com o tempo comercial. Trabalhamos com o tempo comercial. Então o que a gente vai fazer? 2 anos, eu vou pegar 2 anos e vou multiplicar ele por 360 dias. Isso vai dar 720 dias. Concordam comigo? Eu vou pegar 6 meses, 6 meses, cada mês tem 30 dias, tempo comercial. Vou fazer então 6 vezes 30, nós vamos obter aqui 180 dias. E 5 dias, transformado em dias, fica 5 dias. É sacanagem. Tá? 5 dias está pronto. Então, o que a gente faz? É só somar 720 dias, mais 180 dias. Desculpa. Mais 180 dias, mais 5 dias, dá 905 dias. Tá? Então tá feito aí, pessoal. Sem esquema aí, sem dificuldade nenhuma. Tá bom? Vamos adiante. Transforme em meses. Agora ele quer transformar para meses. 1 ano, 4 meses e 10 dias. Pessoal, 1 ano são quantos meses, pessoal? 12. 12 meses, mais 4 meses. Agora, para tudo. Como é que eu vou transformar 10 dias em meses? Como eu transformo 10 dias em meses? Um mês tem 30 dias, então 10 dias seria um terço de um mês. Isso, muito bem, seria isso aqui. Para transformar de dias para meses, eu penso assim: quantos dias tem o mês? O mês tem 30 dias. Então eu tenho 10 dias do mês todo, que são 30. Ou seja, cancelando 0 com 0, sobra um terço. Então 12 mais 4 dá 16, mais um terço a gente acabou de ver, meus queridos, que um terço é 0,333, ou seja, uma dízima periódica, né? Então, 16,333 meses, tá? 16,333 meses. Certinho? Ok, isso são 16 meses, mais um terço de um mês, tá? Agora vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Pessoal, se alguém ficou com dúvida, pode me interromper, tá? Abre o microfone aí e pergunta, tá bom? Senão eu sigo adiante achando que não tem nada de dúvida aí. Vamos lá.
Transforme 789 dias em anos, meses e dias. Então, eu estou trabalhando com várias situações para vocês aqui. Tá? Como é que eu transformo 789 dias em anos primeiro, pessoal? Alguém pode me dizer? 789 dias, eu divido por 360, porque cada ano tem 360 dias. Tempo comercial, né? Dá 2 vezes, dá 720, vai sobrar 69 dias. Então, nós temos aqui 2 anos, mais 69 dias. Bom, isso aqui tá tranquilo. Então, 2 anos, 69 dias, pessoal, são 2 meses e ainda sobram 9 dias. Concordam comigo? Sim. Aê, show de bola. Tá. Vamos fazer um mais chatinho um pouco. Exemplo 4. Eu já vou terminar, pessoal. O exemplo 4, 5 e o 6, e aí eu dou um intervalinho para vocês aí. E depois a gente segue o baile, tá bom? Então vamos lá. Transforme 2,325 anos em anos, meses e dias. Bom, nós temos agora um tempo decimal, tá? Que ele está em anos. 2,325 anos. Muita gente pensa assim, isso é 2 anos e 325 dias. Errado, totalmente errado. Tá? Totalmente errado. 2,325 anos, eu sei que 2 anos completos nós temos, e nós temos ainda mais 0,325 de um outro ano. Ou seja, isso é uma porcentagem, pessoal. Lembra que eu falei na aula da BNCC? 0,325. Se eu multiplicar por 100, eu obtenho 32,5%. Ou seja, isso é 32,5% de um ano, tá? Então, como o ano tem 360 dias ou 12 meses, eu quero transformar para meses. Então, se eu quero transformar de anos para meses, eu faço a pergunta para mim mesmo: quantos meses tem o ano? Tem 12. Então, eu pego e multiplico por 12 meses. Né? Nós vamos obter aqui 2 anos mais 0,325 vezes 12, tá? Para a gente não perder tempo, eu vou fazer aqui. Vezes 12, nós vamos obter exatamente 3,9, tá? 3,9 meses. Ou seja, nós temos 2 anos, mais 3 meses, mais 0,9 de um outro mês. O que é 0,9 de um outro mês, pessoal? O mês tem quantos dias? Tem 30. Então, eu vou fazer vezes 30, ou seja, 2 anos, 3 meses e 0,9 de 30 é 90% de 30. 90% de 30 é 27, ou seja, 2 anos, 3 meses e 27 dias. Esse tipo de questão é importante, porque tu vai fazer o cálculo, tu pode chegar na resposta 2,325 anos, e a resposta está em anos, meses e dias. Aí você tem que saber transformar para chegar na resposta, tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer uma coisinha aqui que acredito que muitos de vocês não fazem há muito tempo, né? Que é somar e subtrair tempo, tá bom? Isso vocês devem ter aprendido, acredito eu, que lá no 5º, 6º ano, sei lá, tá? Então, bora lá. Efetue a adição. Nós temos aí 2 horas, 47 minutos e 18 segundos, somado com 3 horas, 18 minutos e 51 segundos, tá? Ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Pessoal, para somar isso aqui é bem simples, tá? Para somar isso aqui, eu faço a soma normal, ó, 8 mais 1, 9, 1 mais 5, 6, dá 69 segundos. Aqui, 8 com 7, nós vamos obter 15, né? Sobe 1 lá, então vai dar 65 minutos aqui. E aqui vai dar 5 horas,
Qual é o problema que nós temos aqui, pessoal? Quem é que sabe me dizer? Qual é o problema que a gente Tem está... mais do que 60. Ah, deu mais que 60, né? Imagine alguém perguntando para uma outra pessoa assim, ó, amigo, tem horas aí? O cara olha assim, diz assim, 5 horas, 65 minutos e 69 segundos. Não existe, né? Ou seja, a gente tem que fazer o quê aí? Nós temos que simplesmente ir doando o que sobra para os outros, né? Porque, começando aqui, ó, nós temos a seguinte situação. 5 horas eu vou deixar como tá. Agora, 69 segundos é 1 minuto e 9 segundos. Então, vai sobrar 9 segundos aqui. E os 60 minutos daqui eu passo como 1 minuto por 65. Então, fica 66 minutos. Concorda com isso ou não? Sim. Ok. Sim. Tem. Beleza. Tá errado. Oi? Oi? Quem É que falou? Graça, eu acho isso. Alguém falou errado o que aí? Bom, vou continuar então. Vamos lá. Falaram, mas não refalaram. Não entendi. Vamos lá. Então, o 9 segundos já está pronto. Agora, 66 minutos, pessoal. É uma Isso é- hora. Oi? 1 hora e 6 minutos. 1 hora e 6 minutos. Então, eu mantenho 6 minutos. E os 60 segundos daqui eu passo como... Desculpa, os 60 minutos daqui... 60 minutos daqui eu passo como 1 hora. Ou seja, 6 horas, 6 minutos e 9 segundos. Fechou? Perdão, Sai. O microfone tá um pouco longe, então falhou minha voz. Tudo bem. Bora lá então. Próximo. Efetue a subtração. 4 horas, 26 minutos e 12 segundos. Então, bora lá, gente. Eu tenho aqui 4 horas, 26 minutos e 12 segundos. Nós já estamos terminando aqui, tá? 2 horas, 35 minutos e 45 segundos. Tá. Como é que eu vou subtrair isso aqui, minha gente? Como é que eu vou subtrair isso aqui? Eu preciso fazer 12 segundos menos 45 segundos. Não tem como subtrair isso aqui, tá? O que eu faço? Vamos lá. Eu vou pedir 60 segundos emprestado, ou seja, 1 minuto empresta, passa 1 minuto para cá, como 60 segundos. Então vamos reescrever essa continha. Ela fica 4 horas, o 26 minutos emprestou 1 minuto, então veio aqui 60 mais 12, 72 segundos. Embaixo fica 2 horas, 35 minutos e 45 segundos. E agora, dá para resolver ou não? Opa! Dá para resolver agora, pessoal? Os segundos dá, mas e os minutos? Os minutos não dá ainda. Ainda não. Então vamos fazer o quê? Vou dar as opções. Chora, chama a mãe, puxa os cabelos, arranca os dentes ou pede emprestado para a hora? Chama a mãe. Chama a mãe. Chama a Então, mãe. beleza. Chamamos a mãe, então. Gente, 3 horas. 1 hora, empresta aqui 1 hora, vem para cá como 60 minutos, então fica 85 minutos, 72 segundos, embaixo continua a mesma coisa, né? 35 minutos e 45 segundos. Agora dá para resolver isso aqui? Dá, Sim, né? De agora boas, né? Então, 12, né? Pede emprestado para o 7. 12 menos 5 dá 7. Aqui emprestou, então fica 27 segundos. 27. 85 menos 35 dá 50 minutos. E aqui fica 1 hora. Então, fechou o pastel aqui, ó. 1 hora, 50 minutos e 27 segundos. Tá bueno, gente? Bueno, Tá bueno. Outras relações importantes. Então, é a última coisinha, ó. Só vou comentar. Pessoal, nossa, você não pode falar de lanche, tá aí deixando com fome já. falando em lanche, vai lá comer uma coisinha, não tem problema. Eu já vou terminar aqui, ó. Só falar algumas relações importantes aqui, tá? 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá? A gente já sabia ali que, né, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então isso aqui é uma outra consequência, tá?
1 quilolitro é igual a 1 metro cúbico, certo? Pessoal, isso aqui é importante, ó. 1 quilo é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Mas isso só é válido a água destilada a uma temperatura de 4 graus. A gente considera sempre esta regrinha. Água destilada a uma temperatura de 4 graus centígrados, tá? Então, 1 quilo equivale a 1 decímetro cúbico, tá? É equivalente, desculpa, né? Mas como nós temos que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, então 1 quilograma também é equivalente a 1 litro. Então, se tu quer transformar, qual é a relação entre quilo e litro? É a mesma coisa, 1 quilo equivale a 1 litro, tá? Aí nós temos que 1 tonelada é 1 metro cúbico, que é equivalente a 1 quilolitro. 1 grama é equivalente a 1 centímetro cúbico, que é equivalente a 1 ml, tá? Nós estamos fazendo algumas comparações. Então, isso aqui você só tem que dar uma releitura nisso aí para poder lembrar. Mas o mais importante é essa aqui, ó, tá? 1 quilo é 1 litro, tá bom? Pessoal, então um intervalinho aí, vamos lá. Vou dar um intervalinho um pouquinho maior para vocês aí, sei lá, uns 7 minutinhos aí, só para vocês poderem comer uma coisinha rapidinho, tá bom? E já voltamos. Pessoal, olha só, prestem bem atenção, tá? Vocês viram que eu acabei de falar para vocês, né? Esse conteúdo que a gente acabou de ver, ele é muito importante, tá? Olha aí, ó, questão da prova, da última prova do Enem aí de 2020, né? Foi feita agora em janeiro de 2021, foi realizada a prova, né? Então nós temos aí uma questãozinha que envolve aí sistema de medidas, tá bom? Então é um assunto bem atual, ele cai bastante, tá? Importante nós estarmos preparados. Vamos lá. Matemática Enem 2020, questão 138, né? Olha só, a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros, tá? 28.080. Em uma maquete que representa o edifício, essas questões de maquete eles adoram, porque daí eles misturam medida, volume, escala e assim por diante, tá? É muito importante. Então, em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 por 3,51 centímetros por 4 centímetros, tá? Olha só o que o problema forneceu aqui. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Pessoal, eles foram bonzinhos fornecendo isso, porque isso é uma coisa que vocês têm que saber decorar e salteado. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso é fundamental, tá? Então, eles foram até bonzinhos demais aí fazendo isso, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês saibam fazer é o desenho. Porque geometria espacial, você tem que saber fazer o esboço de uma figura tridimensional. Nem que seja um esboço feio, mas tem que saber fazer o esboço. Porque quando você faz o desenho, você consegue enxergar o seu problema, saber o que você tem que descobrir. Ah, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu ver... Então, assim, tem que ter o desenho. Ele é meramente ilustrativo, mas tem que ter, tá? Então, vejam bem, nós temos uma caixa d'água. Como é que a gente faz o desenho de uma caixa d'água de um paralelepípedo retângulo? Reto, quer dizer que não é aquela caixa d'água inclinada, vamos dizer assim, torta, né? Ela é retinha, ela é ortogonal com o chão, com o plano do chão. Então, para fazer isso, nós vamos simplesmente, ó, só um pouquinho, só deletar isso aqui, que isso aqui tá. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o lapisinho aqui, vocês fazem aí junto comigo no caderninho de vocês. Ó, a gente faz um risco, depois outro risco em cima do mesmo comprimento, só que desta forma que eu acabei de fazer aqui, tá? Dando essa diferença aqui. Depois, ó, a gente faz assim, depois faz assim. Ó, eu tô fazendo rapidinho, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, pessoal, ó. Ó, baixa aqui, baixa este outro aqui do lado. Aquele lá do fundo, pessoal, a gente não enxerga.
Aquele lá do fundo a gente não enxerga. Então, o que a gente vai fazer? Ó, o do fundo nós temos que fazer pontilhado, certo? Tudo que tiver na parte de trás nós temos que pontilhar, tá? Então, é óbvio que esse esboço que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer bem ligeirinho e à mão livre no dia da prova, tá? Não vão fazer com muitos detalhes, não, tá bom? Então, olha só. Olha que desenho bonitinho que ficou, tá? O que eu vou fazer? Eu só vou pontilhar esse aqui e esse aqui, que fica na parte de trás, para mim saber, ó. Isso aqui é uma figura de um paralelepípedo retângulo, né, reto, tá certo? Aí nós temos as dimensões aqui, ó. 2 centímetros, 3,51 e 4 centímetros. Pessoal, para calcular o volume, eu não preciso ter a ordem correta. Eu posso colocar qualquer ordem, tá? 2 centímetros, 3,51 centímetros, comprimento, largura e altura, 4 centímetros. Por quê? Porque o volume, pessoal, ele é a área da base vezes a altura. Só que a área da base, a base seria esse retângulo aqui ó, de baixo, tá? Só que a base, pessoal, é 2 vezes 3,51. A área da base é 2 vezes 3,51. E a altura é 4. É a mesma coisa que o volume de um paralelepípedo, é a mesma coisa eu falar que é só multiplicar as 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 vezes 3,51 vezes, ficou feio aqui, vezes 4, né? Eu vou obter aqui que o volume aqui, pessoal, né, é de 28,08 centímetros cúbicos, tá? Prestem bem atenção numa coisa. 28,08 centímetros cúbicos é o volume da maquete, da caixa d'água da maquete, tá? O que acontece é o seguinte. A caixa d'água original, ela vai ter o volume de 28.080 litros, tá? A gente já aprendeu que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, 28.080 decímetros cúbicos, tá certo? Pô, simples assim, né, professor? Não tem mistério nenhum, tá? O que eu vou fazer? De decímetro cúbico, eu vou transformar para centímetro cúbico. Transformar para centímetro cúbico. Por quê? Porque eu tenho que ter eles na mesma unidade, tá? Eu tenho que ter as duas medidas na mesma unidade. Eu tenho decímetro cúbico, centímetro cúbico. Por que eu vou fazer isso? Porque ele pediu a escala usada pelo arquiteto. E a escala, eu não posso comparar escalas com unidades diferentes, né? Eu tenho que ter os dois valores na mesma unidade. Então, eu simplesmente vou transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Quem não lembra ainda como é que faz, pessoal, tá? É só pensar assim, ó, vamos lá. Nós temos ali K, H em metro do cachorrinho marrom. Só que aí nós vamos adicionar o metro cúbico em todas as unidades para a gente poder chegar lá, tá? Ó, metro cúbico. Claro que isso é uma coisa que vocês já vão fazer bem rapidinho com o tempo, tá? Então, bora. 28.080, a vírgula está no final. E está em decímetros cúbicos. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá? E o 28 está aqui. Se eu vou transformar isso para decímetro, para centímetro cúbico, eu boto a vírgula aqui e apago aqui. Ou seja, vai ficar exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Pessoal, o que acontece é o seguinte. Agora, para saber a escala utilizada, eu devo fazer sempre a medida no desenho dividido pela medida real, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Só que eu quero muita atenção nisso aqui, pessoal. Muita atenção. Olha só. No desenho e no real. No desenho, o volume é 28,08 centímetros cúbicos. No real,
a gente acabou de transformar aqui, que é 28,080,00, tá? Então, a gente transformando isso aqui, pessoal, eu posso, para eliminar essa vírgula aqui, presta bem atenção, para eliminar essa vírgula aqui, eu posso simplesmente multiplicar por 100 em cima e embaixo para ficar mais fácil, tá? Fica mais fácil da gente enxergar, mas dá para ser feito sem multiplicar por 100 também. Tá? O que vai ficar embaixo? Ó? 28080 mais 4 zerinhos ali, tá? São 4 zerinhos depois do 8, e mais 2 zeros porque eu multipliquei por 100. Pessoal, percebam que essa parte aqui, ó, 2808 é igual, né? Então, cancelando isso, vai sobrar 1 para 1 milhão, certo? Vai sobrar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que aí que tá o esquema, prestem bem atenção agora. O que a pessoa vai fazer? A pessoa vai lá e, ó, 1 para 1 milhão. O que vai acontecer? Sentar na graxa, sentar no barro, vai pro barro, tá? Porque, olha só, nós estamos falando em uma escala em centímetro cúbico. Nós estamos falando de volume. Quando a gente multiplica centímetro por centímetro por centímetro, nós obtemos centímetro cúbico. Ou seja, se você tem 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. Então, isso significa, pessoal, que nós temos que extrair a raiz cúbica depois de ter feito esse cálculo aí, tá? Para saber a escala. Então, o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui a raiz cúbica e a raiz cúbica aqui. A raiz cúbica de 1 é 1. E isso aqui é a raiz cúbica de 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros. Então, isso aqui é 10 na 6. Tá bom? Olha só. 1 sobre... Aqui é só simplificar o 6 com o 3. Vai dar 10 na 2. Vai sobrar 10 na 2. E 10 na 2 é 100. Então, quer dizer que a escala é de 1 centímetro no desenho para cada 100 centímetros no real. Então, a resposta aqui, na verdade, é a letra B. Entenderam a jogada, pessoal? Entendi. Muito bem, tá? Cuidado, porque a gente trabalhou com as escalas em volume. Se nós tivéssemos trabalhado com as escalas em área, pessoal, que é metro quadrado, centímetro quadrado, o que eu deveria fazer aqui no final? Fazer a raiz quadrada? Isso, raiz quadrada, muito bem. Se eu estou trabalhando com as escalas em volume, eu devo lá no final extrair a raiz cúbica, tá? Porque eu estou dividindo volume por volume. Se eu estou dividindo área por área, eu devo extrair a raiz quadrada lá no final para saber a escala de comprimento, né? A escala em centímetro ou em metro, sei lá. Tá? Então, isso, cara, isso é muito importante, pessoal. Tá? Vocês viram o que eles fizeram aqui. Olha o que eles fizeram aqui. Eles botaram a resposta 1 para 1 milhão. O que vai acontecer? Quem está distraído aí, quem não sabe disso, vai se ferrar. Tá bom? Então, vocês têm que estar bem atentos a isso aí. Tá? Legal. Podemos ir para outra questão? Sim. Pode. Ok. Tá? Qualquer outra dúvida aí vocês podem me perguntar. Vamos ver a questão 145 do Enem de 2015. Questão 145 do Enem de 2015. Não, vamos começar pelas primeiras aqui. Vamos lá, aqui. Acho que é melhor, porque é o assunto que eu estava falando na aula de hoje, né? Questão 157 de 2018, do Enem de 2018. Tá? Então vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Tá? Então, cada 1 centímetro do mapa são 58 milhões de centímetros no real. Tá?
Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6, pessoal. Então, olha só. Essa distância aqui do navio até o Tesouro lá, essa distância aqui, ela tem 7,6 centímetros. 7,6 centímetros, tá? Então, a medida real em quilômetro desse segmento de reta, ele quer saber a medida em quilômetro, tá? Então, olha, isso aqui é muito simples. É só a gente pensar assim, tá? Se 1 centímetro equivale a 58 milhões de centímetros no real, então eu posso pegar 7,6 centímetros e multiplicar por esses 58 milhões de centímetros, tá? Tudo bem? Então, 7,6 vezes 58 milhões. É simples assim, tá? Eu só vou tirar os centímetros aqui para não confundir, tá? Para ficar mais simplesinho, senão a gente pode se confundir aí. E a resposta dessa multiplicação aqui, pessoal, eu já vou dar para vocês, para a gente não perder tempo, tá? Então, 7,6 vezes 58 milhões, nós vamos obter 440 milhões e 800 mil, tá? Centímetros. Beleza. Então tá aí. 440 milhões e 800 mil centímetros. Essa é a distância real do navio até o Tesouro, tá certo? Muito bem. Só que ele quer a resposta em quilômetro. E aí, o que a gente faz? Chora, chama a mãe, puxa os cabelos, arranca os dentes? Não. A gente faz o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cagada em metro do cachorrinho marrom, tá? A vírgula está no final e está em centímetros. Então eu boto aqui 0, 0, 0. Ó, que são esses 3 zeros aqui. Já foi. 0, 0. Então foi esses outros 2 zeros. E a vírgula tem que estar aqui em quilômetros. Ou seja, o próximo número é o 8, ó. Tá? Então fica tudo aqui. O 8, o 0, o 4 e o outro 4. Então nós temos 4.408 quilômetros. 4.408 quilômetros, resposta letra A. Foi difícil, galerinha? Não. Não. Essa não. Bem simples, né? Muito bem. Então, bora lá para a próxima questãozinha. Deixa eu achar o cursor, que às vezes eu perco o cursor de vista. Tá aqui. Aqui, questão... Deixa eu ver se é essa que eu vou fazer agora. Não, não é essa. Questão 178 do Enem de 2015. Essa aqui. Então, questão 178 do Enem de 2015, pessoal. Então, é bem simples também, ó. Eu peguei aqui basicamente questões de Enem que a gente vem trabalhando, esse conteúdo que eu ensinei para vocês nas aulas anterior e a de hoje. Então, bora lá. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água, tá? Então, pessoal, nós temos que uma pessoa... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, uma pessoa, ela consome o equivalente a 0,08 metros cúbicos de água por dia, tá certo? Muito bem, essa família são quantas pessoas? 10 pessoas, tá? Tá aqui, ó, 10 pessoas. Então eu vou pegar simplesmente e vou multiplicar 10 pessoas por 0,08 metros quadrados, que é quanto cada uma consome por dia. Nós vamos obter 0,8 metros cúbicos. Ou seja,
é só andar com a vírgula uma para frente, né? Agora, 0,8 metros cúbicos é durante 20 dias que eles querem que essa captação de água aguente, ou seja, a caixa d'água tem que aguentar 20 dias de consumo. Então, multiplicando isso aqui, 0,8 metros cúbicos, por 20, nós vamos obter 16 metros cúbicos. Ou seja, 16 metros cúbicos vão ser consumidos em 20 dias. Tá certo? Agora, ele quer o seguinte, ele quer a resposta em litros, tá? Ele quer a resposta em litros. Olha aqui, ó, o cara vai lá e marca, ó, 16. Tá vendo as pegadinhas do Enem, pessoal? É assim, a questão do Enem é assim. Tem a resposta para tudo que tu faz. Tu faz um cálculo mirabolante lá, sei lá, ou tu não tá ligado, tu marca a resposta errada. Ele pediu a resposta em litros. Nós devemos saber que para transformar de metro cúbico para litro, basta fazer vezes 1000. Então, 16 metros cúbicos é equivalente a 16.000 litros. Então, olha ali, ó, para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros, ó, quem está desatento, ó, do reservatório a ser construído deve ser um reservatório de 16.000 litros, no mínimo. Tá bueno? Entendido? Sim. Maravilha, pessoal. Tá? Vocês viram que não é difícil. Não é uma coisa difícil, é uma coisa bem simples. Basta a gente ter esse conhecimento aí. Tá? Ah, professor, eu não me lembrava, professor, que para transformar de metro cúbico para litro é só multiplicar por 1000. Bom, se você não lembra que para transformar de metro cúbico para litro é só multiplicar por 1000, você tem que lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Ou seja, você tem 16 metros cúbicos. Aí o que você faz? Você transforma isso para decímetro cúbico, né? Aplica na formulinha lá, na tabelinha, dá 16.000 decímetro cúbico. Como 16.000 decímetros cúbicos são iguais a 16.000 litros, tá feita a resposta, tá? Tá prontinho. Muito bem. Então vamos para a questão 166 agora. Vamos ver aqui. Questão 166 de 2015 também. Tá? Eu peguei bastante de 2015, mas tem questões que envolvem isso em todos os Enems, tá? Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos aí os tipos de questões aí. Então, mais uma questãozinha aqui, matemática do Enem de 2015, questão 166, diz o seguinte: alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual, tá? Continuando, por recomendação médica, antes do horário do exame, um paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Então, pessoal, a cada meia hora ele tem que tomar um copão de 150 mililitros de água. Durante as 10 horas que antecederiam um exame. Pessoal, 10 horas, de meia e meia hora ele toma um copo d'água de 150 mililitros. Pô, vamos fazer a continha comigo aí, é barbadinha. 10 horas, de meia e meia hora, são 20 copos que ele tem que tomar. Concordam comigo? Então, 20 copos vezes 150 ml, nós vamos obter exatamente 3.000, né? 3.000 ml de água. Ele tem que tomar 3.000 ml de água, isso em 10 horas, de meia e meia hora, tá? Ok, o paciente foi ao supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Garrafa 1 de 0,15 litro, que é 150 ml, né? Garrafa 2 de 0,30 litros, que é 300 ml. Garrafa 3 de 0,75 litros, 750 ml.
garrafa 4 de 1,50 litros, né, que é 1.500 litros, ml, desculpa, 1.500 ml, e garrafas de 3 litros, que são 3.000 ml. Aí o cara vai lá e já diz, é a garrafa 5. Para. Lê o enunciado. O paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual tipo de garrafa escolhida pelo paciente? Bom, se ele vai comprar 2 garrafas, ele tem 2 iguais, inclusive, a mesma capacidade, ele tem que comprar 2 de 1.500 ml. 1.500 ml é a mesma coisa que 1,5 litros. Então, a garrafinha do tipo 4 ele tem que comprar, tá? Então é só ir lá e marcar a garrafinha do tipo 4. Professor, mas eu não sei que 1.500 ml é 1,5 litros. O que eu faço? Chora, chama a mãe? Não, pô, vamos começar de novo, tá? Calilitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, tá? 1.500 ml, vírgula tá no final, então ml, 0,051, coloca a vírgula no litro, 1,5 litros, tá? Então tá aí feito o exercício aí, a questão do Enem aí, às 166 de 2015, tá, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não. Não, Muito bem, meus não queridos. sei. Muito bem. Então, feito isso, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenham curtido essa aulinha, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês sabem, só mandar lá pelo Zap, tá? Que o teacher aqui responde para vocês, tá bom? Certinho? Certo, professor. Tá Obrigada. bom, meus queridos. Obrigada. Um grande abraço para vocês, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor. Beleza.